Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda, Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, 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 todas as glórias devotos reunidos. Então que o Senhor Vishnu, né, Krishna, possa nos inspirar, né, a deusa da sabedoria, Sarasvati Devi, a energia do Senhor Brahma que criou esse universo, possa se infiltrar agora em nosso coração para fazermos mais essa aula do Bhagavad Gita, de modo que fazer uma aula do Bhagavad Gita é uma concessão muito especial dada pelo Senhor Krishna. Quando você lê, né, os versos do Bhagavad Gita com essa consciência espiritual, com a rendição aos pés de lótus de Krishna, e aí você se torna empoderado ou potencializado por Krishna, Vishnu, que está dentro do seu coração, para que as suas palavras sejam de luz, que sejam de prestação de serviço devocional a outra alma que está com esse desejo, essa intenção de se iluminar. De modo que as palavras que são faladas pela inspiração da Suprema Personalidade de Deus em nosso coração, são como forças, né, incríveis que transformam naturalmente a energia da outra pessoa. Não são assim palavras comuns, certo? A
A maior riqueza das palavras é você poder falar de Deus com autoridade. Essa autoridade que está no Bhagavad Gita, falada, né, pelo próprio Deus e também, né, expandida ou complementada pela potência de um mestre espiritual como Srila Prabhupada. E a pessoa que está rendida a Deus, né, rendida à energia de um mestre que é mandado a esse mundo por Krishna para trazer a revelação das Escrituras, quando você está assim associado, alinhado tanto com a força divina como a força de um mestre espiritual ou de uma alma poderosa, né, enviada por Krishna, porque, na verdade, a alma só é poderosa porque Krishna manifesta o poder, a potência dele nessa alma. E aí ela se torna capaz de divulgar a mensagem do Senhor Supremo de uma forma assim, bem inteligível, bem facilitada. E o Bhagavad Gita, como ele é essencial. Muitos Bhagavad Gitas foram falados, né, por almas que não se renderam a Krishna, como uma pessoa suprema. E daí esses Bhagavad Gitas, ele não tem o valor autêntico ou autorizado a partir do momento que essa alma não se rendeu diretamente aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Naturalmente, as palavras, né, faladas por essa pessoa não estão no grau mais adequado, puro, que são as palavras diretas do Senhor Krishna no Bhagavad Gita. Deus, ele se revela como essa pessoa suprema e devemos ter em mente sempre os nossos pensamentos nessa pessoa, meditar em seus passatempos, conforme estão no Srimad Bhagavatam, no canto 10, meditar no Bhagavad Gita, entendendo que Deus é essa pessoa, isso é que torna a sabedoria essencial. E não pensar em Deus como uma energia, assim, que apareceu naquela forma de Krishna, ou que Krishna é só um mestre espiritual, um avatar que desceu aqui nesse planeta, igual vários mestres, né? De modo que o Bhagavad Gita é o próprio Deus se auto-revelando. Eu não sou mestre, eu não sou avatar, eu não sou o produto de uma energia impessoal, divina, que está se manifestando agora. O Bhagavad Gita não é nada disso. Então, o Srila Prabhupada veio, né, ao Ocidente erradicar essas concepções do impersonalismo ou do vazioísmo divino, né, para estabelecer Krishna como a suprema personalidade de Deus, que é o que ele fala dele mesmo no Bhagavad Gita. Enquanto não entendermos esse ponto da pessoalidade de Deus, que em última análise, né, chamamos de Bhagavan, que essa pessoalidade é o grau máximo de compreensão de Deus, vamos estar assim andando em terrenos incertos. Como já dissemos, né, na última aula, Krishna, ele é uma energia, ele é um aspecto localizado em todos os átomos, no coração de todos os seres. Em última análise, ele é uma pessoa absoluta, que reside, né, em seu próprio mundo, na sua potência interna, chamada, né, Krishna Loka ou Goloka Vrindavana, e também ele se expande lá nos planetas Vaikunthas, que é tudo planeta espiritual, tudo mundo absoluto, repleto de felicidade, de consciência, de modo que temos que entender isso, e não ter uma concepção vazia de Deus, que depois que você realiza o divino, aí você se torna um nada, assim, um vácuo, coisas assim absurdas, né? Não tem nada a ver isso com o Bhagavad Gita. Ou então que você
se torna uma luz, e essa luz não tem forma, não tem forma, é uma luz, é uma energia, é uma inteligência, e você está unificado com essa energia. Krishna, ele não diz nada disso. Pode ser que sejam etapas, né, da realização de Deus, quando você se liberta da consciência do ego, aqui, desse mundo material, pode ser que você se engane pensando nisso, pelo menos você já se desvinculou da energia material, mas Krishna fala que quando você chega nessa etapa, né, do espírito puro, desvinculado da energia material, aí é que começa a vida espiritual. E começar a vida espiritual significa que você se estabelece em serviço devocional nesse mundo, porque você é um eterno servo amoroso de Krishna. E daí os pés de lótus do Senhor Krishna é o refúgio supremo de tudo, de toda a existência, de toda a consciência, de tudo que é feliz, que é alegre, que é prazeroso. Tudo isso está refugiado nos pés de lótus de Krishna. Não podemos compreender isso com a nossa mente, nosso intelecto limitado, que é a energia material. De modo que você tem que se esforçar por se render aos pés de lótus de Krishna, aos pés de lótus do Senhor Vishnu, que está aqui dentro do seu coração. Vishnu, Krishna, o santo nome de Deus, você tem que se render a Deus como essa forma suprema, essa forma de Vishnu. Ela é revelada em nosso coração, é revelada no Srimad Bhagavatam. Aqui, ó, temos a forma de Krishna também, né, que eu coloquei na outra aula. Aqui, por exemplo, no Bhagavad Gita, está a forma do Senhor Krishna, ó. Govinda, né? Está ali com... Então, tudo isso que está em volta dele é a potência espiritual de Krishna. Todos os seres no mundo espiritual, todas as gopis, né, que são os espíritos mais assim elevados em relações amorosas, todos os seres assim de Vrindavana, Vaikunta, até esse mundo material está nesse brilho aí que está emanando desse corpo. Mas como é que você vai imaginar essa forma, relativizando essa forma com o seu intelecto, com o seu ego que se identifica com esse corpo material? Para você compreender o que é a forma espiritual, você tem que entender qual que você é. E para isso você tem que se autorrealizar. Se você não entende nem você, quem é você, né? Quando você pergunta, quem sou eu? Ah, se eu não sou o corpo, se eu não sou a mente, se eu não sou o intelecto, se eu não sou a intuição, o que eu sou? Então você tem que chegar nessa realização de si mesmo, né? Isso é uma coisa meio assim abstrata. É a sua mente abstrata superior que vai realizar isso. Como é que ela vai realizar isso? Ela tem que se render à vida espiritual, ela tem que ter essa avidez de encontrar Deus. E Deus assim vai se manifestar. Então Deus é a misericórdia de Deus que vai revelar isso para você. A sua compreensão do divino vai depender da revelação de Deus. Então Krishna fala, não adianta você tentar me entender, né? No Bhagavad Gita, Krishna está falando para Arjuna, você só vai, falou para Arjuna, as pessoas só podem me ver assim como você está me vendo aqui no campo de batalha de Kurukshetra. As pessoas só podem me realizar assim, face a face, como você está me vendo, Arjuna, se elas praticarem o serviço devocional indiviso. Isso está no Bhagavad Gita, próprio Krishna falando. Você tem que viver a sua vida, isso que significa serviço, né? Serviço significa que você está colocando a sua energia nessa vivência amorosa por Deus. Você está pedindo, ó, Krishna, por favor, Krishna, Vasudeva, Govinda, Gopala, né? Me dá uma possibilidade aí de encontrá-lo, mas não assim, simplesmente no nível curioso,
Ah, eu sou curioso e quero entender. Não tem essa coisa de querer entender Deus. Você vai se render ao divino e aí ele vai se manifestar para você e você vai entender. Não adianta assim, não tem palavras, está além das palavras. O intelecto, isso tudo que a gente usa aqui nessa aula, ou que eu tento fazer, como já estando rendido aos pés de lótus de Krishna, é tentar convencer você com a inteligência. Não quero te convencer, assim, porque eu vivo isso, eu vou impor para você que você se renda a Krishna. Eu estou estimulando a sua inteligência a compreender que para você se render, para você realizar o que é Deus, essa forma suprema, que é absoluta, além de qualquer concepção que você possa fazer com seus parâmetros intelectuais, é você começar a querer isso inicialmente com a fé. Você tem que ter essa fé. Ah, poxa, aquela pessoa falou isso, o Bhagavad Gita falou isso, o próprio Deus veio falar isso. Ah, mas Krishna é Deus, não é? Como é que Krishna como que eu posso entender? Aí Krishna fala, renda-se a mim, pratique o serviço devocional indiviso, ou seja, coloque toda a sua energia em tentar sentir a minha misericórdia, a minha graça, porque a misericórdia de Krishna está sempre presente. Krishna já está no seu coração, na forma do Senhor Vishnu. Quando você pensa no Senhor Vishnu dentro do seu coração, automaticamente você já está pensando em Krishna, porque Vishnu é uma expansão do Senhor Krishna. Kshirodakashayi Vishnu. Isso já é uma misericórdia, uma graça, uma bênção. Deus permanecer com você em todas as suas experiências. Vida após vida, Deus está no seu coração. Esperando pacientemente que em algum momento de insight, né, de que você tem uma consciência mais ampliada por estar recebendo esse conhecimento que eu estou falando agora, que é o conhecimento direto de Krishna. Nós vamos entrar daqui a pouco no verso que tem a ver com isso que eu estou falando. Então, quando você começa a fazer com que a sua mente fique cada vez mais imersa nesse assunto espiritual, aí você está abrindo a possibilidade da sua intuição, ou seu corpo Buddhi, né, como é falado dentro de uma configuração védica. Então, esse seu aspecto Buddhi de inteligência vai começar a entender. Você tem que usar o seu corpo de intuição. Se você entrar na vida espiritual, você tem que ser intuitivo. Você tem que usar a inteligência, que é um corpo que está além da mente, além do intelecto. E fazendo assim, naturalmente, você vai angariar, né, essa vitória dentro dessa matrix, desse mundo material. Aí você vai viver nesse mundo consciente de Krishna, consciente do espírito que você é, agindo da maneira que Deus propõe no Bhagavad Gita, de você se estabelecer energeticamente nesse planeta até a hora do desencarne, até a hora de abandonar esse corpo. E aí essa forma humana é uma bênção. Se a nossa forma humana nos capacita a essa rendição, a essa tomada de decisão amorosa, né, de sentir a presença de Deus e deixar Ele se revelar para nós, isso é a maior bênção que tem na forma humana. Agora, se você usa sua forma humana de uma forma inconveniente, degradante, ou fazendo assim todo esforço para obter tudo que é material, desfrutar das coisas materiais de uma forma louca, assim, vamos dizer, alucinada, se você está hipnotizada por um sistema que programou sua mente e você nunca pensa em Deus, ou se você também se revolta, né, com o divino, julgando, mas Deus fez tudo errado, tinha que ser melhor, né? Tem pessoas assim, então são pessoas problemáticas. E Krishna fala, se você simplesmente se rende a mim, eu mantenho tudo que você tem, trago tudo o que te falta. E o que te falta? O que te falta é consciência espiritual, é esse despertar amoroso, esse sentimento de gratidão, essa felicidade natural do espírito. Então isso é o que falta para a gente. A partir do momento que você está vivendo em Deus, você tem tudo na vida.
Tudo é Deus. Se você está em Deus, e se você está na sua realidade como espírito, completamente consciente, esse mundo aqui passa a ser uma brincadeira, você passa a ser um co-criador com o divino. Além do que, Krishna, ele dá toda a proteção para o seu devoto. Krishna, ele tem um carinho especial pelos seus devotos. Apesar de Krishna ser assim, neutro, né? Reconhecendo que todo mundo é filho dele, que todo mundo é uma centelha espiritual, uma energia dele, crescendo em consciência. Quando você está se relacionando com Krishna diretamente, nesse ideal, né, de que realmente eu entendi que eu não sou o corpo humano e que existe Deus, que existe um mundo divino e que é para lá que eu devo ir, né? Não precisa desencarnar, ir para Krishna é ficar na consciência espiritual, pensando sempre em Krishna, em seus passatempos, em seus nomes, qualidades, atributos, as suas expansões. E aí você vai curtir esse mundo como uma tela, né, de cinema, onde você, através desse avatar, dessa forma humana, em comunhão com o seu amigo supremo, o Senhor Krishna, naturalmente você vai manifestar tudo aquilo que você precisa, que é sagrado, né? Você vai ter poder para manifestar qualquer coisa material, mas você sabe o que você pode manifestar que vai te ajudar no seu desenvolvimento ou na manutenção da sua vida espiritual. Você sai fora desses desejos que simplesmente você pode realizar, mas que vão te prender nessa energia material, que é exatamente o que está acontecendo agora. Você está numa prisão. Como diz lá na Bíblia, né? Acho que o discípulo Paulo fala assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, o que convém ao devoto? É ele manter a sua luz espiritual, a sua lembrança de Krishna, né? Por isso que Krishna fala, pensa sempre em mim, não se esqueça de mim. Então, a ideia da vida espiritual é sempre lembrar de Deus e nunca esquecer de Deus. Esse é o nosso esforço, é o nosso sacrifício, e cada pessoa que está fazendo isso, né, lembrando de Krishna exatamente como ele é, e não como certas pessoas que não se renderam a Krishna, apesar de serem chamados de gurus e mestres espirituais, quando eles classificam Krishna como só assim, é uma energia, não entendem esse lado pessoal de Krishna, na verdade essas pessoas são os maiores ofensores de Deus. Estão ofendendo a Deus porque não estão falando a verdade absoluta conforme a própria verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, está se autodescrevendo no Bhagavad Gita. Por que Krishna ia se esconder nesse mistério? Não tem esse mistério, não existe esse mistério. Então, logo você se renda a Krishna, ele vai se manifestar no seu coração. Procure entender isso. Krishna, ele já está revelado. Você já é uma parte de Krishna, o Espírito. E agora você está projetando essa forma humana através da sua mente para viver essa experiência de despertar o amor de Deus, de voltar para essa consciência suprema, que é manifestada como o chamado assim, Reino Vaikunta, Krishna Loka. Depende. O que você quer? Se você realmente quiser Deus, você tem que entender quem é Deus. Você tem que entender que Deus tem esses aspectos de energia, de localização interna, dentro de todos os elementos materiais, e Deus, né, é o onipenetrante, né? E Deus, ele é Bhagavan. Bhagavan é a pessoa suprema. E aí Krishna no Bhagavad Gita fala, você tem que prestar serviço devocional indivíduo a mim, a pessoa suprema. E eu vou te ajudar no esquema, Krishna fala. E eu estou dentro do seu coração. E eu só posso te ajudar se você se ajudar. E a verdadeira ajuda
que traz a vitória do espírito sobre a matéria, é quando você cocria o seu mundo, né? Ou sua chamada realidade dentro desse sonho, para estar sempre consciente de Deus, né? Fica meio utópico ou desintonizado falar isso, criar a sua realidade dentro do sonho, porque quem está vivendo em Krishna não está mais sonhando, mesmo aparentemente estando no mesmo lugar das outras pessoas que estão sonhando, porque essas pessoas que não se rendem a Krishna, elas estão vivendo na ilusão da projeção da sua mente, baseado na centralidade de um falso ego. E você está vivendo no mesmo lugar, que é a energia de Deus, o Brahman, né? A tela onde se projeta o filminho da mente de cada pessoa, só que você está vendo a tela, você não está vendo as imagens do sonho. Então essa é a diferença. Por isso você fala, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu estou vendo o mundo igual vocês, mas eu não sou desse mundo de sonho de vocês, que é o mundo do falso ego, da projeção mental de acordo com, né, o grau de avanço espiritual. Eu estou situado em Krishna e eu estou vendo Krishna em tudo, e é incrível o poder que eu tenho de cocriar o sonho que eu quiser, brincar com isso. Mas você nunca desalinha-se do seu centro espiritual, da sua relação com Deus, do seu entendimento de que tudo aqui, tudo o que você vai viver nessa vida, a partir do momento que você se realiza, ou que você se ilumina, ou seja, quando Budi é acionado, ou Cristo, a força crística é acionada em você, quando você é ungido por Deus, tocado por Deus, que você já está com Deus sempre, você tem que tirar os véus de Maia, a influência dos modos da natureza. Então, naturalmente, quando você está nessa posição, você está no mundo, mas você está à parte, né? Você é um estranho no ninho, mas você sabe exatamente o que está acontecendo nesse mundo, porque ele está um caos, porque as pessoas estão infelizes, insatisfeitas, porque as pessoas estão dormindo inconsciente. E você respeita o tempo de cada pessoa dentro do seu nível de evolução, mas você tem que falar sobre Deus, mesmo que seja uma pessoa, duas pessoas que estejam ouvindo você, se essas pessoas estão se iluminando, né, através dessa luz que você emana, que é a potência de Deus, saindo através dessas palavras, naturalmente isso já fez a diferença, para aquela pessoa que aceitou. Então, Krishna está falando, é muito difícil uma pessoa se render a mim. Então, se você fizer uma pessoa se render a Krishna, Krishna ele fica assim, eternamente grato pela sua ação. Se bem que a sua ação, quando você faz isso, é Krishna dando a misericórdia para todo mundo. Então, essa aula aqui é uma aula de misericórdia, é uma aula de graça, né? De graça no sentido, né, de a graça de Deus está se manifestando. E quem está ouvindo fala assim, realmente, eu tenho que aceitar Krishna conforme ele se revela, e não conforme esses Bhagavad Gitas que tem aí, que falam diretamente de Krishna, ou fica falando que Krishna é um ser impessoal, que é uma energia, que não existe um mundo espiritual, que não existe um mundo de relações eternas, amorosas, conscientes e felizes com Deus. E tudo isso, a pessoa que está pregando isso, apesar de estar lá, com aquele jeito de guru, né, ela está fazendo o que ela entende. Né? Não é que ela é ruim, que ela é enganadora. Ela realizou Deus nessa forma de energia, mas Krishna fala, olha, não é isso. Você está tirando as pessoas dessa possibilidade máxima de entender Deus como a suprema personalidade de Deus. O Senhor Krishna, Radha e Krishna. De modo que Krishna, ele vai aparecer para você, se você realmente sente, né, uma vontade, Krishna, eu quero entender você como Krishna, porque eu sei que eu estou avaliando essa sua forma de uma maneira material, eu não consigo entender essa forma absoluta, que é a causa de todas as causas, a origem de tudo, né?
a, a forma, né? A forma suprema de toda a existência, de toda a consciência, de toda a bem-aventurança. Eu não consigo entender essa sua forma. Então Krishna fala, calma, renda-se a mim, canta o santo nome, né? Que é o método que o próprio Krishna nos deu através do Senhor Chaitanya nessa Kali Yuga para a gente compreender essas coisas, porque você tem que purificar a sua mente. Não adianta você querer ler o Bhagavad Gita ou se associar com uma alma mais elevada se sua mente está contaminada. E quando a mente está contaminada, ela não quer saber de Deus. Mente contaminada significa mente condicionada, regida pelo falso ego. Ela não está interessada. Por isso que a mente, Krishna diz no Bhagavad Gita, que é a maior inimiga. A maior inimiga que você tem, o demônio, o diabo, é a sua mente. Você não tem inimigo, certo? Tudo isso aqui é um sonho. O inimigo significa que você não está indo para Deus, você não está ascensionando a sua energia. Você é seu próprio inimigo quando você deixa a sua mente te enrolar, procrastinar as coisas divinas. Então Krishna está falando isso no Bhagavad Gita. Eu te dei a mente, que é um instrumento, que tem uma intelectualidade para você elevar a sua energia. Então Krishna fala, depois você tem que fazer a prática constante. Esse é o sacrifício, todos os dias, né? Porque você nunca sabe quando vai ser a morte dessa estrutura física, dessa máquina biológica, que é maravilhosa também, é um poder que você tem de manter uma estrutura energética de favorecimento para você se autorrealizar. Mas aí quando você está com a mente condicionada, programada por um sistema demoníaco, naturalmente você vai querer só desfrutar do mundo material, obter coisas, aí vai ser um religioso fanático, ou um filósofo arrogante, e dessa maneira você vai começar a criar conflito em relação a tudo, você vai ter certas ideologias, vai criar certas teorias, certo? Então não é assim, tem que pegar o Bhagavad Gita, você tem que, né, dar o seu coração para Krishna, dar a sua alma para Krishna, porque Krishna é a super-alma. A sua alma é a super-alma. É uma partícula da super-alma, assim como o seu espírito é uma partícula do super-espírito, que é Krishna. Compreende? Você é uma centelha divina e agora você está tendo aqui essa experiência e agora você se sentou aqui para ouvir essa aula, está recebendo uma informação e você tem que decidir se você vai realmente aceitar Krishna como ele se autodescreve no Bhagavad Gita ou se você vai aceitar outras interpretações que não tem nada a ver com Krishna. Nada a ver. Tem a ver, mas são formas indiretas de realização ou realizações preliminares de Deus, né? E no final, quando você realiza Krishna, você começa a ver que Krishna é tudo, não tem separação da energia, da forma impessoal, né? da forma localizada dele, da forma pessoal. Você entende que tudo é uma coisa só. Não tem divisão, entendeu? Deus é tudo é Deus, todo mundo está em Deus, Deus está em todo mundo. Isso ele fala no capítulo 9 do Bhagavad Gita. Todos os seres estão em mim, eu estou em todos os seres, e mesmo assim eu estou separado de todos os seres nessa forma suprema de Krishna. Então o Senhor Chaitanya, que é o próprio Krishna, estabeleceu para o seu entendimento, né? Quando ele falou, Krishna, Deus, ele é inconcebivelmente igual a tudo e diferente de tudo. Isso aí é uma manifestação do plano, né, absoluto. Tá? Não podemos entender isso agora com o nosso intelecto, mas tão logo você vai ascensionando as suas regiões, né, supra-mentais, ou da intuição, naturalmente você vai compreender isso. Que você é um com todo mundo, porque a sua origem é Deus, todo mundo tem como origem Deus, então, naturalmente, dentro desse contexto, desse ponto de vista transcendental, todo mundo é um.
né? Todo mundo é uma partícula de Deus. A mente é que cria essa separatividade, essas personalidades que cada um se julga um diferente do outro, e dependendo do ego, sistemas demoníacos são criados e tanta degradação, tanta coisa negativa acontece porque é o mundo, e nós estamos em Kali Yuga. Kali Yuga é isso, Kali Yuga é o mundo irreligioso. Kali Yuga. Mas ao mesmo tempo Krishna facilita, né, em Kali Yuga, nos dando as práticas, os processos e revelações mais fáceis, para que possamos realmente nos situar em nossa posição real. Krishna é misericordioso. Se você está vivendo num inverno assim, terrível, né? Krishna ele vai fornecer tudo para você de forma facilitada, para você se aquecer. Tudo que vai te aquecer, que vai te manter quentinho, de bem, né? Nesse mundo do inverno, né? Krishna faz isso. Krishna é o amigo supremo, é o proprietário de tudo, a fonte de tudo. E quando você realiza isso, acabaram os seus problemas, né? Lembrei de um programa de humor que falava Tabajara, Tabajara, resolve todos os problemas. Então, Krishna é a solução última. Fique com Krishna e viva feliz dentro desse mundo de sonho, curtindo a realidade. E vá, né, aumentando essas relações amorosas que você tem com Deus, para que quando você voltar para o mundo espiritual, o seu corpo espiritual já está desenvolvido completamente, porque você trabalhou nessa vida, nesse estágio humano, e aí você vai diretamente para Vaikuntha Lokadama, ou você vai para o planeta de Krishna, ou você vai para algum planeta onde há uma expansão de Krishna que está de acordo com o seu grau, a sua frequência de relação com ele. Mas só por estar com Deus, só de você ter a sabedoria divina no seu coração e um pouco desse amor inicialmente, você vai ver que vai fazer toda a diferença, completamente a diferença completa. Certo? Então vamos ler um verso aqui, esse verso, tudo que a gente falou aqui, inspiradamente, né? Se deixar a gente vai falando aqui muito. Então Krishna está falando no verso 3 do capítulo 7, o conhecimento acerca do absoluto, né? Ó, até o capítulo 6, Krishna simplesmente falou várias coisas, mas a partir do capítulo 7 ao 12, ali vai começar realmente a revelação de Krishna, por isso que é o conhecimento sobre o absoluto. É o recheio do Bhagavad Gita, do capítulo 7 ao 12. Do capítulo 12 ao 18 também são mais informações, tá? Então aqui nesse capítulo 7, Krishna está falando Manusyanam sahasreshu kustidi jati siddhaje jatatam api sudanam sidanam kastimam veti tatuataha. Tradução: Krishna falando, dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. E dentre aqueles que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Então esse verso aqui, Krishna, dentro de tudo isso que a gente falou, que na verdade quando eu falo, já está ligado com o verso, né? Já que a gente está inspirado pela superalma, dentro desse contexto. Quando você vai fazer uma palestra de Krishna, tem toda uma assistência, está tudo aqui, ó, tá tudo, a energia está canalizado mesmo, né? E se você fala amorosamente, você tem que falar amorosamente de Krishna, certo? Então Krishna está falando aqui, ó, dentre muitos milhares de homens, né? Então Krishna está falando assim, vamos supor, a Terra, por exemplo, tem 8 bilhões de pessoas. Então, dentre bilhões de pessoas,
dentro de 8 bilhões de pessoas. Aqui no caso do planeta Terra, esses milhares de homens aqui pode ser por todo o universo, né? Krishna fala milhares porque é muita centelha espiritual. Então Krishna está falando aqui, ó, dentre muitos milhares de homens aqui são todas as formas humanoides que tem no universo. São 400 mil formas humanoides que tem no universo. Agora nós vamos focar aqui no planeta Terra, que é o humano, assim, como a gente está configurado nessa forma, né? Então, dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. Dentre 8 bilhões de pessoas nesse mundo, Krishna está falando, e isso é enfático, é direto, nós estamos lendo aqui no verso, uma pessoa, às vezes, vai se interessar em obter a perfeição. Não o conhecimento espiritual, ou a religiosidade, ou a erudição filosófica, esse conhecimento, né? Krishna não está falando disso aqui. Ele está falando que você vai obter a perfeição. É aquela pessoa que realmente vai viver a vida para se tornar perfeito espiritualmente. Que abandonou tudo nesse sentido de que compreendeu, né? Que atingiu o espírito mesmo, e aí ele vai nessa concepção espiritual, que é a única maneira que você pode realmente decidir de atingir a perfeição. Então, o Krishna está falando, é uma pessoa que decide isso. Quero me tornar o melhor nessa coisa aqui da vida espiritual. Ele compreende, né, que tem uma força divina, compreende que ele realizou isso no coração dele. Isso é no plano intuitivo. Eu quero a perfeição. Só que você pode querer a perfeição, mas não ter esse conhecimento do Bhagavad Gita. E é isso que a gente está batendo aqui na tecla. É algo que você pode ter atingido depois de ter trabalhado várias vidas, né? Você chega nessa, quer obter a perfeição. Ou se você obteve a perfeição numa vida passada, mas não realizou isso que a gente está falando aqui no Bhagavad Gita. Em relação a Krishna. É uma perfeição espiritual. Pode ser uma realização até impessoal. Então, essa perfeição, onde você se torna um com Deus, com a energia. Então, mesmo assim, Krishna fala que é muito raro essa decisão de você abandonar tudo para colocar toda a sua energia na realização dessa perfeição. Entendo que eu sou um espírito e que existe um suposto Deus, né? Um Deus energia, e eu quero me tornar perfeito, eu quero me fundir com essa energia, né? Ou realizar Deus no coração. Dessa maneira, essa perfeição aqui que Krishna tá falando, né? Aí Krishna fala, e dentre aqueles que alcançaram essa perfeição, muitos seres, né? Alguns seres que decidiram essa perfeição, alguns deles sabem, né, realmente sobre esse ponto que estamos falando aqui de Krishna ser a suprema personalidade de Deus, essa pessoa absoluta. Então existe a perfeição da realização impessoal, a perfeição da realização da superalma no seu coração, e a perfeição da realização da suprema personalidade de Deus. E aqui desse verso, Krishna está falando exatamente isso. Daqueles que desejaram a perfeição, que já são pouquinhos, os que atingiram a perfeição, que são menos ainda dentro desses aspectos iniciais da impessoalidade ou do aspecto localizado de Krishna dentro do coração, Krishna está falando assim, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Esse aspecto de Krishna, da pessoa suprema. Todo o Bhagavad Gita é Krishna se insinuando para que nós nos rendamos aos seus pés de lótus e pratiquemos esse serviço devocional indiviso nesse mundo, indiviso. Ou seja, você está colocando toda a sua energia só em Krishna, na pessoa suprema.
E daí, quando você coloca toda a sua energia em Krishna, cantando o seu santo nome, se associando com devotos de Krishna, com almas avançadas, né? Ouvindo os mestres potencializados por Krishna, como Srila Prabhupada, que é o caso aqui do Bhagavad Gita, quando você está estudando, né, os passatempos de Krishna, meditando na suprema personalidade de Deus, lembrando o tempo todo que tudo é Krishna, que tudo é energia de Deus, que Deus está dentro de tudo, mas que a causa suprema de tudo isso é Krishna. Então, isso que é o sabor real que Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita. Então ele fala assim, muitas pessoas são perfeitas espiritualmente, já atingiram essa realização do espírito, realizaram em si mesmos essa posição, né, de estabelecimento energético com Deus, ou com a sensação da presença de Deus no coração, mas não realizaram Krishna, a pessoa suprema. Por isso que nesse capítulo 7, esse aqui é o verso 3 ainda, Krishna está falando, olha, vocês têm que me conhecer. Né? Do capítulo 7 ao 12 do Bhagavad Gita, Krishna vai falar sobre o serviço devocional. O sabor do serviço devocional está na revelação desse capítulo 7 ao capítulo 12. Então aqui no verso 3, do início ainda do capítulo 7, Krishna está falando das pessoas querem atingir a perfeição sem me conhecer. Isso é uma perfeição pela metade, né? Não é a perfeição completa. Quando você se rende a Krishna, então você se torna o perfeito mais que perfeito. Esse é o conhecimento confidencial, é o conhecimento real. E aí as pessoas, lógico, né? Como a maioria das pessoas chamadas gurus ou mestres espirituais, dentro da categorização de realização de Deus deles, eles não estão falando sobre Krishna ou sobre o Bhagavad Gita como ele é, como Srila Prabhupada falou. Srila Prabhupada é um devoto puro, né, fidedigno, enviado por Krishna para nos revelar exatamente isso aqui que eu estou falando. Então, através desse... E além do que a gente está falando, o verso aqui que Krishna mesmo está falando, né? Talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. E dentre aqueles que alcançaram a perfeição, né, espero que vocês entendam agora o que significa essa perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Certo? Então, Cristo está falando. Vocês estão aí, às vezes tem um impersonalista que ele está adorando Cristo. Porque fala, mas aí é uma forma de ancorar a minha energia, entender que Krishna ou que aquela outra pessoa são representações dessa energia impessoal manifesta aqui nesse planeta Terra. Então não é nada disso, entendeu? Pode ser que uma pessoa seja, mas no caso de Krishna, não. Krishna é o próprio Deus, que veio se manifestar aqui para nós em passatempos, certo? Que está no Srimad Bhagavatam, no canto 10, e ele veio se manifestar pessoalmente e ainda falou todo o conhecimento do Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é o último capítulo do Mahabharata, que é uma escritura social, política, né? Religiosa, maravilhosa, né? Que eu acho que agora alguns mestres estão traduzindo, né, para a língua portuguesa. Então é isso, compreende? Tudo que a gente está falando aqui agora é Krishna se revelando e falando. Não adianta você buscar a perfeição sem me conhecer. A perfeição do estágio impessoal ou do estágio localizado de Deus, que é a super-alma dentro do nosso coração, ainda são estágios imperfeitos. É perfeição em relação ao grau de realização espiritual, onde a pessoa se entrega completamente para viver essa vida, mas ela é imperfeita se você ainda não se rendeu aos pés de lótus de Krishna. Compreende agora a facilidade que é isso? Então Krishna está falando aqui. Renda-se, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Mamana madhbhakto madhyaji manamaskuru. Torne-se meu devoto, adore-me. Compreenda que eu sou
o Ser Supremo de reverência, que está manifestando todas essas assim chamadas perfeições, mas ainda imperfeitas, enquanto vocês não se rendem a mim. Então aqui, ó, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Conhecer não é saber sobre Krishna, não é acreditar em Krishna, ter fé em Krishna. Conhecer é você realmente entrar em contato direto com Krishna. Contato direto com Krishna. Isso é possível, porque Krishna está falando aqui. Eu vou me revelar para você pessoalmente, aqui nessa vida humana, você é uma parte minha. Você é uma parte integrante minha, o servo eterno amoroso. Você só tem que se associar comigo, se render aos meus pés de lótus. E entender que essas revelações, né, chamadas assim perfeitas, da energia, da luz, do aspecto impessoal, ou do aspecto localizado, da superalma, da presença de Deus em tudo, isso aí são partes da manifestação expansiva de Krishna. De modo que quando você lê lá os passatempos de Krishna em Vrindavana, você está diretamente associando a sua mente a essa configuração última que existe. Por isso Chaitanya Mahaprabhu, ele está falando que, né, Chaitanya, Krishna, ele está falando que as coisas mais importantes para fazer aqui em Kali Yuga, no sentido de você purificar a sua mente, de amaciar o seu coração para despertar esse amor, significa que você deve cantar o santo nome de Deus e estudar os passatempos de Krishna. Quando você está lendo os passatempos de Krishna, você entra em Vrindavana. Você vê, assim, você fica íntimo de como você vai se relacionar com Krishna no mundo espiritual, de modo que Krishna está se revelando pessoalmente, está revelando a sabedoria, o conhecimento, está revelando o processo espiritual que é cantar o santo nome, está revelando as suas atividades, os seus passatempos, a sua parafernália, como são os seus devotos. Depois ele vem como Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, nesse humor de Srimati Radharani. Então tem o Chaitanya Charitamrita, que ele mostra como Deus se movimentou aqui, há 500 anos atrás, como o Senhor Chaitanya, a história com seus devotos. Então, tudo está aí, a ciência da Bhakti Yoga, né? A yoga de amor a Deus. Então, não sei se eu dou o significado aqui, Srila Prabhupada, mas é isso, compreende? Renda-se a Krishna para você atingir a perfeição última. Não adianta você atingir perfeição espiritual sem se render a Krishna. Quando você se rende a Krishna, automaticamente você se torna perfeito na realização desse aspecto impessoal, você se torna perfeito no aspecto localizado de Deus, e você se torna perfeito na causa dessas realizações perfeitas. Elas se tornam perfeitas em si mesmas quando você está realizado na perfeição da pessoa absoluta, suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. Tá? Então vamos dar o significado de Srila Prabhupada. Há várias categorias de homens, e entre muitos milhares deles, talvez um esteja interessado o suficiente em realização transcendental para tentar saber o que é o eu, o que é o corpo e o que é a verdade absoluta. De um modo geral, a humanidade só se ocupa com as propensões animais, ou seja, comer, dormir, defender-se e acasalar-se. E quase ninguém se interessa pelo conhecimento transcendental. Então aqui, Prabhupada, ele fez uma síntese, né, de tudo aquilo que falamos, que de 8 bilhões de pessoas, talvez se interesse pela vida espiritual, mas a maioria, como está situada no ego, se identificando com essa forma humana de vida, simplesmente vive para comer, dormir, se defender, para reproduzir, para desfrutar do mundo. Dessa maneira, né?
Essa é a realização máxima das pessoas em Kali Yuga, por isso que a irreligião, o caos, as chamadas assim, trevas, ignorância, a escuridão prevalece. Porque a luz, não há luz. E mesmo as religiões, as filosofias estão todas assim meio que manipuladas, somente visando a interesses materiais ou interesses celestiais. A pessoa não consegue compreender que ela tem que realizar Deus aqui, nesse mundo, aqui e agora. Tem que purificar a sua mente, não tem que ficar pensando no futuro, eu vou para um lugar melhor. Não existe lugar melhor. Existe a realização de Deus. Quando você se realiza em Deus, você está na consciência de Deus. E nessa consciência de Deus, você está frequenciando já o mundo espiritual, Vrindavana ou Vaikunta, depende de como você tem a atração específica, eterna, por Deus. Tá? Então, continua Prabhupada. Os 6 primeiros capítulos do Gita destinam-se àqueles que se interessam em conhecimento transcendental, em compreender o eu supremo e o processo que, através de Jnana Yoga e Dhyana Yoga e da discriminação entre o eu e a matéria, conduz à autorrealização. Então, os 6 primeiros capítulos do Gita é isso, né? Jnana Yoga é a yoga do conhecimento, Dhyana Yoga é a yoga da meditação. Tudo isso é explicado nos capítulos 6, os processos, a filosofia, né, que Krishna fala, que Krishna ele tem que fazer com que todas as pessoas se interessem por ele, e ele usa desse artifício de inicialmente captar a mente da pessoa através dessa filosofia até ela chegar no capítulo 7 e entender isso que a gente está falando aqui sobre Krishna. Tá? Então, Krishna... né? Todavia, Krishna só pode ser conhecido por pessoas que estão em consciência de Krishna. Outros transcendentalistas podem passar a compreender o Brahman impessoal, pois isto é mais fácil do que perceber Krishna, que é o transcendentalista que realiza o aspecto impessoal de Deus, que é chamado Brahman, tá? Krishna é Parabrahman, ou Bhagavan. Krishna é a pessoa suprema, mas ao mesmo tempo ele está além do conhecimento acerca de Brahman e Paramatma, os aspectos impessoal e localizado. Embora o maior dos impersonalistas, Sripada Shankaracharya, tenha admitido em seu comentário ao Gita que Krishna é a suprema personalidade de Deus, seus seguidores não aceitam esse fato, porque é muito difícil conhecer Krishna, mesmo que se possua a realização transcendental acerca do Brahman impessoal. O próprio mestre do impersonalista, que é o Sr. Shankaracharya, que na verdade é uma encarnação do Sr. Shiva, ele foi mandado, né, por Vishnu, por Krishna, para fazer esse papel. Teve um motivo, né? Não é o caso aqui dessa aula. Então, mesmo assim, essa filosofia é tão poderosa que mesmo quando você adquire essa realização, esse entendimento através dessa filosofia, você não consegue entender Krishna, mesmo que o mestre deles, Shankaracharya, acredito que no livro Govinda Bhasya, né, Govinda Bhasya, tenha falado, né, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Nem Shankaracharya conseguiu mentir assim, ele se sentiu mal, assim, né? Sr. Shiva, imagina. Então ele falou, não, é Krishna, mas a filosofia dele é tão poderosa que os seus discípulos também não conseguem entender isso. Porque eles não aceitam o aspecto pessoal, de relação com Deus no mundo espiritual. Eles eliminam essa parte. E daí só fica naquela realização impessoal. Tá? É isso que Prabhupada veio ensinar, né? Vamos além, tem uma perfeição maior do que essa perfeição de entendimento. Então,
Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, o Senhor primordial, Govinda. Govinda, né? Ishvara Parama Krishna Satchityananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Conhecê-lo é muito difícil para os não devotos. Não devotos aqui está sendo considerado também para essas pessoas que atingiram a perfeição espiritual nesses dois aspectos, né, impessoal e localizado, tá? Embora declarem que o caminho de Bhakti, caminho de amor a Deus, ou o serviço devocional, seja muito fácil, os não devotos não conseguem praticá-lo. Você pode ter todo o conhecimento, você pode ser o cara mais meditador do mundo, em Deus, no seu coração, mas você não consegue se render a Krishna. Porque você já está vivendo aquilo como a verdade máxima. E a verdade máxima está sendo revelada aqui por Krishna e pelo seu devoto puro, né? O devoto puro, quando ele fala de Krishna, ele está sendo... É a voz do próprio Krishna, ele está sendo empoderado pela potência de Deus. Então, o Srila Prabhupada aqui, estamos vendo aqui no significado dele, Krishna falando, né? Krishna fala o verso, ainda fala o significado através de alguma alma que esteja desejosa de prestar esse serviço devocional, de falar o Bhagavad Gita com conhecimento realizado. Então, Krishna faz isso, né? Então, ele está falando assim, é muito fácil realizar Krishna, só se render a Krishna. Mas, apesar disso, os não devotos não se interessam por Krishna. Se o caminho de Bhakti, de amor a Deus, é tão fácil como proclama a classe de não devotos, então por que eles preferem adotar o caminho difícil? Tá? Tem uma história que Chaitanya Mahaprabhu estava pregando, né, sobre Krishna, e os impersonalistas falavam que não, essa pessoa é louca, e o verdadeiro devoto, ele simplesmente tem que viver nessa posição de estudo, né, dos Vedas, tem que ser um erudito, um Brahman, né, um Brahmani, né? E não é assim, né? Então, aí Chaitanya falava, não, é muito simplesmente eu vivo pensando em Krishna, e Chaitanya Mahaprabhu era o maior dos eruditos, tinha todo o conhecimento dos Vedas, derrotava todos os impersonalistas em debates, mas aí quando ele realizou Krishna, ele só vivia em Krishna cantando, dando o exemplo de como devíamos viver nesse mundo, mesmo que você tenha todo o conhecimento, né, da filosofia, dos Upanishads, você tem que simplesmente se render a Krishna como prioridade e viver em Krishna. E esse conhecimento depois ele não tem muita utilidade assim também. É bom para quem é guiane, né? Para quem se atrai pela energia de Deus. Mas a energia de Deus assim, em Krishna significa Bhakti Yoga, a ciência da Bhakti Yoga, que é uma ciência aqui do Bhagavad Gita, por exemplo. Tá? Então, eles falam, não, mas esse caminho de ficar só rendido a Krishna é muito fácil, qualquer um faz. Então, o Krishna fala, aí o Chaitanya falava, mas se é tão fácil assim, por que vocês não seguem o caminho de Bhakti? Aí Prabhupada está falando aqui, na verdade, o caminho de Bhakti não é fácil. Não é fácil. A pessoa é muito arrogante, tem muito orgulho, o ego dela, né? Que não quer se render aos pés de lótus de Krishna. O aparente caminho de Bhakti, praticado por pessoas desautorizadas e sem conhecimento de Bhakti, praticado por pessoas... e sem conhecimento de Bhakti, talvez seja fácil. Mas quando ele é de fato praticado conforme as regras e regulações, os eruditos e filósofos especuladores afastam-se deste caminho. Tá? Então a Bhakti Yoga é uma ciência, você tem que ter certos comportamentos para viver
esse desenvolvimento, né, do despertar amoroso de Deus no seu coração. E aí os impersonalistas não querem isso, eles querem viver naquela energia de que não, eu não sou o ego, né, eu sou o eu real, ou o ser, né, e ficam nisso. Mas o ser, o eu real que você é um servo eterno de Krishna. Tem que entender isso. Tem uma fase superior a isso. E aí os impersonalistas não aceitam. E eles falam, não, isso aí é só um modo, uma ancoragem de energia que você se devota a um Deus, por exemplo, Krishna ou ao Guru, que isso é só uma forma de você realizar aquilo que você é, um ser impessoal, sem individualidade, e aí você vai se fundir na energia de Deus, vai ficar situado na realidade, vendo esse mundo de sonho, ou não vendo, né? Depois quando você atinge o máximo disso, que tudo isso aqui é só uma ilusão. Então eles têm esse tipo de consciência. E Krishna fala, não, eu sou a pessoa absoluta, existe um reino transcendental, você é meu servo eterno, uma parte integrante minha, né, uma partícula minha, e toda a perfeição máxima se destina a acontecer quando você se rende a meus pés de lótus, assim como Arjuna fez a Krishna, na descrição, né, na recepção aqui do conhecimento do Bhagavad Gita, e você tem que ser como um Arjuna, rendido. No último verso do Bhagavad Gita, Krishna está falando, Sanjaya está falando, onde estiver Krishna e Arjuna nesse sintoma de relação, né, de discípulo e mestre, ou de amado e amante, aí está a vitória, o poder extraordinário, a moralidade, a vida real. Então essa é a filosofia de Krishna, que a gente está falando aqui, tá? Então os filósofos que são desautorizados, que querem falar o Bhagavad Gita, que estão especulando o Bhagavad Gita, não aceitando a rendição a Krishna, apesar de a gente ver esse verso aqui que ele está falando, afastam-se desse caminho, Prabhupada está falando. E como Prabhupada veio para desbancar essa consciência ainda inicial da vida espiritual, que é o impersonalismo, ele está dando aqui o relato, né? Ele veio para o Ocidente para isso. Porque antes dele vieram pessoas que deram essa concepção impessoal do Bhagavad Gita. Ou meditativa. Tá? Então, Srila Rupa Goswami escreve em seu Bhaktirasamrita Sindhu 1.2.101. Isruti Smriti Puranadi Pancharatra Vijin Vina Aikanchi Hare Bhakti Upachayaka Kalpate. Tradução: prestar serviço devocional ao Senhor, mas ignorar os textos védicos autorizados, tais como os Upanishads, os Puranas e o Narada Pancharatra, é simplesmente uma perturbação desnecessária na sociedade. Então, Rupa Goswami é o responsável aqui, né, pelo movimento do Senhor, é o cabeça, vamos dizer assim, do movimento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. E ele está falando aqui que você tem que prestar serviço a Krishna, mas também entender esses textos, né, todos védicos, para você ter uma compreensão completa dos aspectos da manifestação do Senhor Krishna, né? Então você tem que entender Krishna como a energia impessoal, o aspecto localizado e o aspecto Bhagavan. É isso que Rupa Goswami está falando aqui. Não é você contestar, você brigar com todo mundo. Não, você tem que entender Krishna o todo. E cada pessoa dessa, até compreender e se render a Krishna, ela vai compreendendo uma parte. Mas quando você está rendido a Krishna, automaticamente você compreende tudo. E você compreende essas escrituras aqui que estão revelando Deus em seus vários aspectos, que são atraentes para as pessoas de acordo com o seu nível de avanço, né? De perfeição nessa vida. Ok? Aí Prabhupada continua.
não é possível para o impersonalista que é fixo no Brahman, ou para o yogi que é fixo no Paramatma, compreender Krishna, a suprema personalidade de Deus, assim como o filho de mãe de Ashoda, ou o quadrigário de Arjuna. Não tem como, né? Porque eles imaginam um Deus completo, assim, de repente Krishna está ali brincando, tem uma mãe, tem um amigo. Como é isso? Eles não conseguem compreender assim. Então esse é o poder misterioso de Deus, apesar de ele ser absoluto, ele ser tudo, ele participa de passatempos em várias relações transcendentais, distribuindo, né, esse amor. Então ele tem uma mãe, ele tem um pai, ele tem um irmão, tem uma namorada, tem amigos, tem animais de estimação, vive em algum lugar, se movimenta, caminha. Assim, como? Como não? Deus, isso aí você está fazendo uma comparação humana, um Deus antropomórfico, assim, não é nada disso. Nós só existimos porque somos reflexos do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é todo... É a mesma coisa que aqui, só que lá o centro é Deus. E aqui nesse mundo o centro é o falso ego. Então aqui nesse mundo você tem que entender, criar o centro divino, que é você se render a Deus. E aí você vai espiritualizar a sua vida e depois a alma, estando, né, aprendido nesse estágio humano a ter essa correlação com Deus, ela volta para o mundo espiritual e se relaciona com Deus. E para isso você tem que seguir o caminho, né, de Bhakti Yoga, não de Jnana ou Jnana Yoga. Então quem está no caminho de Jnana, do conhecimento, ou Jnana, da meditação, no aspecto localizado de Deus, e fica só nisso, ele não compreende Krishna. Mas se você se rende a Krishna, você vai compreender Krishna no seu coração, você vai meditar e vai ter o conhecimento. É isso que Rupa Goswami falou aqui. Não adianta você se render a Deus sem entender essas coisas. Você vai entender tudo automaticamente. Krishna vai se revelar o espírito, aquilo que você é, já é Satityananda também. Você já tem todo esse conhecimento. E esse conhecimento já existe como uma manifestação desse plano búdico que está além. Você já sabe isso sem pensar, sem sentir, sem estudar. Mas as escrituras estão aqui para você assimilar isso e ir além disso. E no seu aspecto transcendental você, né, se torna um devoto puro de Krishna. A intenção é isso, todo mundo se tornar aquilo que já é sempre, eternamente, um devoto puro de Krishna. Não é assim, oh, aquela pessoa é um devoto puro de Krishna, eu tenho que reverenciá-la, eu tenho que segui-la, eu tenho que imitá-la. Não é isso. Ele só está manifestando aquilo que você tem que manifestar. Olha para ele, ouve as palavras de um devoto mais avançado, entende que você é a mesma coisa que ele, no plano espiritual. E aí você vai atingir a perfeição. Certo? Então, Prabhupada está falando aqui. Ninguém pode compreender Krishna como filho de mãe Yashoda. Nas relações dele, vamos dizer assim, né, divinas, não são humanas, são relações divinas. Não coloca o lado humano para entender o lado de Deus, mas no lado humano a gente tem uma imagem e semelhança daquilo que representa os passatempos de Deus. Tá? Então, até mesmo os grandes semideuses, né, os administradores desse universo, às vezes ficam confusos em relação a Krishna. Fala, Mantu Vedana Kashchana, ninguém me conhece como eu sou, diz o Senhor. E se alguém o conhece, então, Sa Mahatma Sudurlabha. Então, Krishna está falando, mas se alguém me conhece, tal grande alma, né? Sa Mahatma, Mahatma, grande alma, Sudurlabha, é muito rara. Então, raramente uma pessoa me conhece. E tal grande alma, Sa Mahatma, Sudurlabha, é muito rara, muito rara. O próprio Senhor Krishna está falando isso aqui no Bhagavad Gita. Então, por que não se tornar, né, uma alma rara nesse mundo? Renda-se a Krishna, seja uma alma rara. Uma alma apreciada pelo divino dentro do seu coração.
Não é assim? No mundo material, a coisa da exclusividade, quando a pessoa tem algo que ninguém tem, essa coisa é muito rara, e todo mundo fica de olho, né? Todo mundo fica cobiçando em ter, né? Aquela coisa, aí os ladrões vão abrir o olho, e aquela coisa que você tem é muito valorizada, porque ninguém tem. Então, por que não adquirir, né, a coisa mais rara, mais incrível nesse mundo, que é essa devoção amorosa a Deus, e ser uma pessoa onde todo mundo vai cobiçar essa luz de Krishna que você tem, e você vai ser, né, assim, muito assim querido pelo Senhor Krishna, porque você está levando Krishna para todo mundo. Façam as pessoas sentirem desejo de cobiçar o serviço devocional, cobiçar o amor a Deus. É isso que nós temos que fazer aqui, e a fazer aqui nesse mundo. O Senhor Krishna vai potencializar todo mundo que estiver rendido a Ele em coração para ser usado, né, nesse tempo aqui. Então, tudo aqui é temporário. Já que você está aqui nesse tempo, você vai embora, aproveita a vida, dando às outras oportunidades, aos outros, né, essa oportunidade de realizarem Deus em suas vidas, entendendo esses vários aspectos, essas perfeições, né, iniciais até a perfeição final. Faça isso, é fácil, não é complicado. Então, portanto, quem não pratica serviço devocional ao Senhor, mesmo que seja um grande erudito ou filósofo, não pode conhecer Krishna como ele é. Você tem que conhecer Krishna através da rendição amorosa. Você pode ler o Bhagavad Gita 1000 vezes, o Bhagavatam Chaitanya Charitamrita, ser o melhor pregador do Bhagavad Gita do mundo, assim. Aí Krishna fala, mas eu não reconheço você não se rendeu a mim. Né? Igual eu lembrei agora, o Mestre Jesus falava, vocês fazem milagres em meu nome, vocês manifestam as coisas em meu nome, fazem tudo, né? Convertem as pessoas para mim em meu nome, mas eu não reconheço vocês, porque vocês não estão rendidos a mim, né? Dessa maneira também que a Krishna está falando, né? Krishna... Porque se você não conhece Deus, não adianta, você vai ter que, alguma encarnação, você vai ter que conhecê-lo. Porque essa é a meta da forma humana, né? Krishna, ele te coloca nessa forma humana com o propósito de realizá-lo. E aí, através do Bhagavad Gita, você recebe a informação de quem é Deus, de qual é o processo para caminhar em direção a Ele, né? Que é um propósito interno. E aí você realiza essa potência interna de Buddhi, né? Da alma, de Atma. E no final você atinge a vitória, sucesso. É muito fácil atingir a vitória quando você se rende a Krishna. Por você se render a Krishna, 50% já da sua vitória está garantida, porque você está se rendendo àquele ser supremo. Né? Então, Prabhupada continua. Então, mesmo que você saiba tudo, Prabhupada está falando aqui, você não pode conhecer Krishna como ele é, né? Tatvataha. Tattva quer dizer verdade, né? Você não vai conhecer a verdade, você não vai se libertar com o conhecimento. Conhecimento é modo da bondade. O modo transcendental é viver em Krishna, viver em Vishnu, viver assim, consciente do Brahman. Então, isso é o modo transcendental. Além dos modos da natureza material, além do conhecimento escritural. Quando você está realizado em Krishna, esse é o conhecimento real. Chit, consciência plena. Somente os devotos puros podem ter algum conhecimento das inconcebíveis qualidades transcendentais existentes em Krishna, como a causa de todas as causas, em sua opulência e onipotência, e em sua riqueza, fama, força, beleza, conhecimento e renúncia.
porque Krishna está benevolamente inclinado aos seus devotos. Tá? Krishna gosta de todo mundo, mas se você está rendido a ele, é igual um pai de família. Né? O pai de família tem os seus afazeres, mas quando ele chega em casa tem os filhos, né, a família. Então, quando você se rende a Krishna, você passa a ser da família de Krishna, e Krishna vai te dar uma atenção como pai. Então, é isso que Krishna quer, ele quer trocar relações de amor. Certo? E não relações funcionais, profissionais ou existenciais. Não, Krishna ele só quer o seu amor, só isso. Seja um filho. Você é um filho de Deus. Uma parte integrante dele. Então, comece a sincronizar esse amor, né, com ele. E você vai ver que não é nada assim tão complicado. Deus é muito acessível quando você vai a ele com esse sentimento amoroso, que é chamado serviço devocional. É você usar a sua energia para usar os seus sentidos para servir a essa missão humana de realizar Deus. E todo o seu mundo vai ser configurado dentro desse aspecto Brahman para você estar sempre se mantendo nessa performance interna de estar recebendo o sagrado dia após dia até o momento da sua morte. Você está cocriando a vida espiritual dentro de um chamado assim, sonho mental. Né? E aí sua mente se torna sua melhor amiga. Se torna, né, um anjo da guarda, assim, no verdadeiro sentido do termo. Orai e vigiai. Orai e vigiai o tempo todo. Krishna é a última palavra na compreensão acerca do Brahman. E só os devotos podem percebê-lo como ele é. E por isso se diz no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.234 Ataha Sri Krishna Namadi Nabhavet Grayam Indrayaha Sevo Mukehi Jivadal Swayam Eva Ispurati Adaha. Então, Rupa Goswami diz, com os sentidos materiais toscos, ninguém pode compreender Krishna como ele é. Mas ele se revela aos devotos, estando satisfeito com o serviço transcendental amoroso que estes lhe prestam. Compreende? Então, quem falou isso aqui foi Rupa Goswami, o cabeça do movimento divino do Senhor Chaitanya aqui no planeta Terra, empoderado diretamente pelo Senhor Chaitanya para nos ensinar a como obter essa realização, essa revelação de Deus. E ele fala aqui, ó, estando satisfeito com o serviço transcendental amoroso que estes lhes prestam. Então, Krishna fica satisfeito com a nossa entrega, com a nossa rendição aos seus pés de lótus, e aí essa é a maneira que ele se revela. Ele só pode se revelar se você estiver fluindo na energia divina. Como é que Deus vai se revelar para você se você está vivendo só no falso ego? Ou no ego iludido por uma coisa espiritual que não seja essa perfeição da rendição aos pés de lótus de Deus? Então, Krishna está aqui no seu coração esperando. E aí, quando você vai cantar o santo nome, quando você vai pensar em mim de forma fixa, quando você vai vai usar a sua mente da maneira correta dentro dessa encarnação humana aqui, que você vai entender através da sua inteligência, que você tem que estar discernindo o tempo todo entre o real e o real, entre o sonho e a realidade, né, entre a morte e a vida real. E aí você tem que seguir assim, e ouvindo, né? Ou vamos ouvir sempre sobre Krishna, falar sempre sobre Krishna. E é assim que funciona. O ouvido é o seu sentido mais poderoso para programar a sua mente para você se render a Krishna. Né? Sua mente está programada para um sistema demoníaco para você se render ao falso ego, essa falsa identificação. Por isso você está sofrendo, por isso você está sentindo vazio, você está insatisfeito. Porque você não vive a vida divina,
Se você se tornar um devoto puro, você vai ser a pessoa mais feliz da existência, do universo. Não é só do planeta aqui, Terra. Devoto puro é mais que essa forma humana. Devoto puro, você está no espírito conectado com Krishna, diretamente. A super-alma está brilhando no seu coração. O Brahman está todo aqui, através desse universo, servindo ao devoto, né? O devoto é muito querido por Krishna e você está vivendo em Krishna. E pronto, e é isso, não tem algo a mais. O algo a mais é uma expansão do amor que você vai ter, tanto aqui nesse mundo quanto lá no mundo espiritual. E essa expansão de amor contínua, fora do tempo e espaço, porque não tem tempo e espaço no mundo absoluto, é Ananda, é bem-aventurança. Você tem que sentir essa Ananda aqui agora, se rendendo a Krishna. E se rendeu a Krishna, seu amor já começa a pulsar, porque você já começa a entrar na consciência espiritual. Por isso você tem que ter boa associação, saber o processo que você tem que seguir, qual a leitura que você tem que fazer. E aí você vai se desapegando do mundo material e vai ficando cada vez mais consciente de Deus, até o momento em que você se torna iluminado. Então, iluminado é muito fácil. É só você acender a tomada interna de Cristo no seu coração que você vai se iluminar. Certo? Então, hoje nos estendemos um pouco, né? Geralmente eu falo 1 hora, nós estamos falando aqui quase 1 hora e meia. Mas isso aqui que nós falamos hoje, se você ouvir uma aula dessa só e prestar bastante atenção, e se o resultado for que você vai se render a Krishna, ou pelo menos que você vai avaliar o que foi falado aqui, essa aula aqui já é definitiva, já é o Bhagavad Gita inteiro. Ouvindo, né, o significado de Srila Prabhupada, ouvindo a inspiração de Deus aqui nesse momento. Então tudo isso é muito significativo. Uma pessoa só que se decida a atingir essa perfeição, principalmente a perfeição de se render a Deus, é algo tão raro, Krishna diz, que ele vai ficar muito feliz, né, com o devoto que consiga fazer isso, né? Srila Prabhupada falava, Srila Prabhupada, que era o próprio Krishna manifesto, né, através de um devoto puro, né, a potência de Krishna. E Prabhupada falava, se 1 ou 2 devotos, pessoas nesse mundo se tornarem devotos puros, eu terei cumprido a minha missão aqui no Ocidente, né? Ou no planeta, ou no universo. Então vê que o negócio é simplesmente a nossa incapacidade de decidir se render aos pés de lótus de Deus, por vários motivos, né? Por dúvidas, ou por especulação, ou por arrogância, teimosia, ou por muita erudição fora do contexto real, ou por esse tipo de perfeição que Krishna está falando, que não é a perfeição última, e você não acha que isso é a perfeição máxima e não aceita se render a Krishna, igual os impersonalistas, né? Por isso Prabhupada fala, toma muito cuidado ao estudar a literatura impersonalista, né? Eu já estudei, e é incrível, é um conhecimento maravilhoso. Porém, ele serve para te levar até esse ponto onde você tira o falso ego, a identificação com a matéria. É onde você discrimina entre o eu e a matéria, né? Sankhya Yoga. Então, você chega nesse ponto, aí nesse ponto é que começa a vida espiritual real, quando você se rende a Krishna, quando você está completamente fora do falso ego, fora da matéria, fora do sonho, aí é que começa a atividade do serviço devocional, o Bhakti Yoga. Então você se rende a Krishna, e aí você vai sendo guiado, orientado por Deus dentro do coração, até o momento do abandono desse invólucro, né, carnal, dessa máquina biológica, no qual aqui eu estou representado com esse nome, Bhakta alemão, usando aqui um instrumento chamado internet, um computador aqui na minha frente, mas simplesmente para falar, peguem um Bhagavad Gita, leiam um Bhagavad Gita, compartilhem, troquem as suas realizações, suas experiências, suas dúvidas, suas perguntas, né? Krishna fala no Bhagavad Gita, aproxime-se de pessoas que já estão realizadas em Krishna e faça perguntas relevantes, né? Alimenta isso, né? Igual o professor, quando você quer saber alguma coisa,
de uma matéria que você não sabe, você pergunta àquele professor, porque ele já está ali naquela profissão, já está vivendo aquilo, né? O engenheiro, né? Ah, tem uma dúvida de como constrói isso, como constrói aquilo, aí o engenheiro vai falar, é só fazer assim. Vai dar as dicas, né? Então, quem tem o conhecimento realizado do Bhagavad Gita, pode falar o Bhagavad Gita de forma autorizada para a pessoa que fizer a pergunta, porque quem já está ciente de todo o Bhagavad Gita consegue dar a resposta adequada, se baseando na autoridade do Bhagavad Gita, sem invencionice, sem especulação, para que aquela pessoa entenda algo além do ponto em que ela está, para ela ir avançando, 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 e Krishna vai também falando de dentro do coração, a partir do momento que você realmente se rendeu totalmente, né, a ele, nessa maravilhosa jornada humana, né, que essa forma é incrível. Então, beijo no coração, muita luz, fiquem em paz e rendam-se a Deus, né? O tempo passa, o tempo urge. Um beijo no coração, muita luz, muita paz. Haribo!